O vídeo de hoje é mais um da nossa série de conceitos importantes da economia. Se você quiser deixar de ser duro, é bom você prestar atenção. A economia não é um assunto de especialista. A economia está na sua conta de luz, no preço do aluguel, no salário que você recebe ou no emprego que desapareceu. Você já está dentro desse sistema sabendo como funciona ou não. A economia gira em torno de três atores principais: as famílias, as empresas e o governo. Tudo que acontece, os preços, os empregos, as crises, o crescimento, é resultado da interação entre esses três. Mas o ciclo é mais detalhado e começa antes mesmo deles. Começa num problema que ninguém ainda resolveu e nunca vai resolver. Item 1. O problema central: recursos limitados e desejos ilimitados. Existe um problema simples que está na raiz de toda a economia. O que temos é sempre menos do que queremos. Tempo, dinheiro, energia, matéria-prima, mão de obra, tudo tem limite. Os desejos não. Uma pessoa quer comer bem, morar bem, viajar e se aposentar tranquila. Uma empresa quer crescer e lucrar mais. Um governo quer construir estradas, pagar professores, manter hospitais e ainda fechar as contas no azul. Os recursos nunca chegam para tudo ao mesmo tempo. E a consequência direta disso é uma coisa só: escolha. Toda decisão econômica é uma escolha sobre onde colocar um recurso limitado, e acaba sendo uma renúncia a tudo que ficou de fora. Os economistas chamam isso de custo de oportunidade. Quando você gasta dinheiro em algo, o custo real não é só o valor em reais, é tudo que você poderia ter feito com aquele dinheiro e não fez. Esse é o ponto de partida. Tudo que vem depois é consequência disso. Item 2. As famílias. O primeiro ator do sistema são as famílias. Aqui entram todas as pessoas. Você, seus vizinhos, trabalhadores, aposentados, estudantes. As famílias têm dois papéis ao mesmo tempo. O primeiro é oferecer recursos para o sistema produtivo, sendo o principal o trabalho, o tempo e a energia dedicados a uma empresa ou atividade. E, em troca disso, recebem a renda, salário, aluguel, juros, aposentadoria. O segundo papel é o consumo. Com essa renda, as famílias compram comida, pagam contas, contratam serviços. Esse consumo é o que sustenta a receita das empresas. Os dois papéis se alimentam. Sem trabalho das famílias, as empresas não produzem. Sem consumo, não tem para quem vender. Quando a renda das famílias cai, seja por desemprego, inflação ou dívida, é a primeira peça do dominó. Item 3. As empresas. O segundo ator são as empresas. O papel delas é transformar recursos em bens e serviços. Uma padaria pega farinha, energia e mão de obra e entrega pão. Uma fábrica pega aço e operários e entrega carros. O processo varia, mas a lógica é a mesma: juntar recursos, organizar a produção e entregar valor. As empresas não só produzem, elas distribuem renda ao mesmo tempo. Quando pagam salários, devolvem renda às famílias. Quando pagam impostos, alimentam o governo. Quando tem lucro, podem reinvestir em mais produção, mais tecnologias ou mais contratações. Quando não tem lucro, a empresa corta, demite ou fecha. E cada fechamento retira renda de famílias e produtos da economia. Item 4. Oferta e demanda. Dentro desse ciclo existe um mecanismo que organiza tudo sem que ninguém precise dar uma ordem central: o preço. O preço de qualquer coisa é o resultado de dois movimentos opostos: oferta e demanda. A oferta é a quantidade disponível de um produto ou serviço. A demanda é o quanto as pessoas querem aquilo. Muito produto e pouca procura, o preço cai. Pense numa liquidação de estoque: fruta quase estragando, smartphone de modelo antigo. Pouco produto e muita gente querendo, o preço sobe. Pense num ingresso de show esgotado, passagens aéreas em véspera de Natal, gasolina em crise de abastecimento. Esse ajuste acontece o tempo todo, em milhões de mercados simultaneamente, sem comitê central decidindo nada. O mercado calibra sozinho. Item 5. Os bancos e o crédito. Tem um componente do sistema que a maioria das pessoas usa todo dia sem entender muito bem: o crédito. O sistema financeiro funciona como intermediário entre quem tem dinheiro sobrando e quem precisa de dinheiro agora. Quando você deposita no banco, esse dinheiro não fica parado. O banco empresta para uma empresa que precisa de máquinas, para uma família que quer financiar um imóvel, para um empreendedor abrindo um negócio. Em troca, cobra juros. Sem crédito, nada cresce no ritmo certo. Uma empresa não consegue expandir antes de lucrar o suficiente. Uma família não consegue comprar uma casa antes de juntar o valor total. O crédito antecipa possibilidades. E o crédito é também o combustível que, em excesso, incendeia o motor. Quando famílias e empresas se endividam além do que a renda suporta, o resultado é crise, o combustível vira fogo. Item 6. O governo. O terceiro ator do sistema é o governo, e ele é diferente dos outros dois. Ele é árbitro e jogador ao mesmo tempo. Como árbitro, ele cria e fiscaliza as regras, contratos, propriedades, regula o mercado. Sem isso, não tem jogo. Como jogador, ele tem três funções principais: produz o que o mercado não oferece, por exemplo,
segurança pública, saneamento, vacinação, educação básica. São serviços essenciais que o setor privado não tem interesse em fornecer para todo mundo. O governo entra onde o mercado não vai. Redistribui renda. Num mercado livre, a riqueza tende a se concentrar. O governo usa impostos e programas sociais para redistribuir parte dela, reduzindo a desigualdade e garantindo um piso mínimo para a população. Estabiliza a economia. Quando a inflação sobe demais, o Banco Central aumenta os juros. O crédito fica caro e o consumo cai, os preços acabam se estabilizando. Quando a economia trava, reduz juros ou aumenta gastos para reaquecer o ciclo. Item 7. Micro versus macro. Existe uma distinção que ajuda a entender por que economistas às vezes parecem falar de mundos diferentes. A microeconomia olha para o detalhe, o preço de um produto específico, o salário de um trabalhador ou a decisão de uma empresa. É o ângulo mais particular. A macroeconomia olha para um todo. PIB, inflação, desemprego, taxa de juros do país é o ângulo do panorama. Os dois estão conectados. O macro é a soma de milhões de decisões micro, e o macro afeta diretamente cada decisão micro também. Quando o Banco Central sobe os juros, seu financiamento fica mais caro. Quando milhões de pessoas decidem gastar menos, o PIB desacelera. O individual e o coletivo se alimentam o tempo todo. Item 8. O resultado. Toda essa interação anterior produz um resultado que você sente no dia a dia, que é o estado da economia. Quando o ciclo roda bem, as famílias empregadas, empresas vendendo, crédito fluindo, governo equilibrado, a economia cresce. Mais emprego gera mais renda gera mais consumo gera mais produção e o ciclo se autoalimenta. Quando um elo quebra, todos os outros sentem. Desemprego alto reduz a renda das famílias, menos renda reduz o consumo, menos consumo reduz a receita das empresas. Empresas com menos receita demitem mais. E o ciclo trava. Inflação fora de controle corrói o poder de compra. Crédito travado impede investimento e consumo. Cada ruptura tem o seu efeito em cadeia. Item 9. É o feedback. O ponto mais revelador de tudo é que boa parte da economia não funciona só com base em fatos. Funciona também com base em expectativas. Se as pessoas acreditam que as coisas vão melhorar, elas investem, contratam e gastam. Se o pessimismo tomar conta, elas retraem. E a retração por si só já confirma o pessimismo. A crise muitas vezes não começa com números, começa na confiança. Esse feedback fecha o ciclo e reabre ao mesmo tempo. Por isso é um ciclo. O resultado de hoje determina os recursos de amanhã. E aí o jogo recomeça com o mesmo problema de sempre, querer mais do que se tem, forçando todo mundo a fazer novas escolhas. A economia é isso, um sistema de escolhas, trocas e equilíbrios entre pessoas, empresas e governo tentando resolver o problema de sempre. Entender esse sistema não transforma ninguém em economista, mas transforma qualquer pessoa num participante mais consciente do jogo. Então já se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Se você assistiu até aqui, comenta liberdade financeira para eu saber quem realmente está fechado comigo. E até o próximo vídeo.